No segundo capítulo do Evangelho de Judas, encontramos narrada a visão que os discípulos de Jesus têm acerca do templo. Esta visão os perturba muito e se lhe conta ao maestro para que ele interprete o que eles estavam vendo. Ao escutar a interpretação de Jesus, os discípulos ficam perturbados, vendo como os fundamentos de sua fé e suas estruturas religiosas ficam sem base alguma. Em este vídeo, te narrarei a maneira de como Jesus abre os olhos de seus discípulos, mostrando a falsidade de suas ofertas e dos sacrifícios que eles estavam oferecendo ao seu Deus. Um Deus que não é o Pai de Jesus, e os revela o grande engano que tem por detrás de seus cultos, os quais não vão dirigido ao Pai, pois o Criador não pede e nem há estabelecido nenhum tipo de culto, missa ou assembleias de adoração. Jesus também os revelou que estava por vir outros cultos de adoração, que mudaria os cultos antigos e sacrifícios ao Deus menor dos judeus, e que estas novas assembleias de adoração e louvores não serão mais que atividades comerciais organizadas e estabelecidas estrategicamente pelo sistema de crenças religiosas, estratégias desenvolvidas pelos comerciantes da fé que jogam com a mente e o psicológico de um grupo de pessoas religiosas, que, ao igual que eles, não saberão que estavam adorando a um Deus falso, e que se darão conta disto somente no final dos tempos, quando o Pai os abre os olhos do entendimento. Em este capítulo, os discípulos veem um templo com seus sacerdotes fazendo sacrifícios infames e pecaminosos, enquanto uns e outros se glorificam a si mesmo, tal como sucede até hoje, quando se apresentam e autodenominam ministro e representantes de Deus e Jesus Cristo. O mais perverso de tudo é que Jesus disse que farão isto invocando seu nome, é dizer, no nome de Jesus. Esta é a razão pelo qual os discípulos pedem a Jesus que explique esta visão que os deixou preocupados. Jesus lhe disse: por que os atribulais? Em verdade vos digo que todos os sacerdotes que estão frente ao altar e invocam meu nome, eles têm plantado árvores infrutíferas em meu nome de maneira vergonhosa. Jesus continua dizendo: aqueles que viram recebendo as ofertas no altar, estes são vocês. Este é o Deus a quem serve. E vocês são estes 12 homens que haveis visto. O rebanho que viram levando sacrifício são todas as pessoas que vocês desviaram frente àquele altar. Este Deus e seus ministros se servirá de meu nome desta maneira, e gerações de pessoas piedosas se manterão leais a ele. Depois haverá ali outro homem que se será dos fornicadores, e outro haverá dos infaticidas, e o resto das pessoas serão entregados à corrupção, à ilegalidade e ao engano. E aqueles que dizem somos como anjos, eles são as estrelas que provocam a extinção de todas as coisas. Porque durante gerações os homens têm falado: olha, Deus ha recebido o vosso sacrifício das mãos de um sacerdote, é dizer, de um ministro do engano. Mas o Deus universal, o que verdadeiramente governa, os destruirá nos últimos dias.
Tenhamos em conta que as últimas palavras Jesus está anunciando que no final desta era se levantarão muitos do sonho religioso e despertarão da manipulação deste sistema de cultos e crenças. Para os discípulos de Jesus, é alarmante saber que esta visão de um sistema religioso corrompido combina e reúne tudo em um só. Tanto os fariseus como esta igreja que nasce e se propaga até os dias de hoje. Esta igreja que vemos hoje em dia, que ia fazer de suas predicações cristianistas, que, usando e aproveitando o nome de Jesus, altera o significado de suas palavras e distorcendo o propósito de sua missão, convertendo Jesus em uma religião más. Para isto continuar com uma velha estratégia de adoração, no qual tem ido modernizando para acomodá-lo em cada época. Esta cena nos recorda desde um ponto de vista mais radical as narrações dos evangelhos, quando Jesus encontrou no templo aos que vendiam bois, ovelhas e pomba, que os autorizava os fariseus. Mas Jesus os repreendendo, lançando todos fora, dizendo eles: este templo não é mais que uma cova de ladrões. Lendo estas palavras de Jesus, surge então esta pergunta: a quem estão rendendo culto as multidões destas atuais assembleias que celebram diferentes ramas do cristianismo? Se Jesus finalmente não há fundado este tipo de igrejas? De fato, os primeiros e verdadeiros cristianos se reuniam em suas casas, não para fazer as coisas que hoje vemos, senão para compartilhar as palavras do Maestro, o pão, e velar pela necessidade de seus irmãos. Ao contrário disso, começaram a surgir as organizações religiosas subordinadas, pedindo descaradamente dízimos e ofertas, os quais são dirigidos para a manutenção dos seus líderes e não para estender o conhecimento e a verdade que nos trouxe Jesus. Também se dedicaram a construir grandes templos que não são mais que o vivo reflexo da vaidade e ganância de um sistema de crenças inventadas pelo Deus desse siglo, pelos enganos do que se autodominam ministros de Jesus Cristo. Jesus revelou o comportamento destes homens que adoram a um falso Deus, que encobririam sua farsa usando em vão o nome de Jesus para enriquecer e encher seus ventres. E a realidade é que Jesus não fundou nada do que hoje vemos como igreja, nem mandou a construir templos. Ele, uma e outra vez, ensinou que você e eu somos o templo de Deus. Na maneira de um iluminado revolucionário, Jesus dá prioridade ao destino espiritual e individual de cada alma e sua relação direta com a divindade. E diz: deixais de lutar contra mim, cada um de vocês tem sua própria estrela. O propósito de Jesus era trazer a cada um o conhecimento e a sabedoria, com o qual iluminariam sua própria estrela. Este mesmo conhecimento secreto que ocultou o falso Deus e segue ocultando seus ministros, porque preferem o dinheiro antes que a verdade. A verdade é que somos deuses atrapados em um sistema, mas feito à imagem e semelhança do Criador. Jesus veio nos mostrar nossa elevação a um nível
espiritual superior, para conhecer a autêntica verdade e sua origem. As formas espirituais das quais só conhecemos algumas cópias que han sido destruídas por um sistema de crenças e de um mundo falso desenhado por um Deus menor e aprendiz que quis arrogantemente tomar o lugar do Criador.